E aí galera? Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos explorar um lado fascinante do Neville Goddard, a forma como ele via a Bíblia. Se você já ouviu falar dele, sabe que esse cara tinha uma visão única, e uma das coisas mais legais é como ele reinterpretava a Bíblia não como história literal, mas como um guia psicológico e espiritual para nossa mente. Tá curioso para entender como ele transformava essas histórias antigas em lições para manifestar seus desejos? Então já deixa aquele like para apoiar o canal, se inscreve rapidinho e bora mergulhar nessa ideia que pode mudar o jeito que você encara tudo. Vamos começar. Para quem tá chegando agora, Neville Goddard foi um professor espiritual que marcou o século XX com ideias revolucionárias sobre o poder da consciência. Nascido em 1905 em Barbados, ele se mudou para os Estados Unidos e passou décadas ensinando que a imaginação é a chave para criar nossa realidade. Mas o que deixa muita gente de queixo caído é como ele pegava a Bíblia, aquele livro que todo mundo conhece, e dava um giro completo, dizendo que ela não é sobre reis e profetas do passado, mas sobre o que acontece dentro da gente. Para ele, cada personagem e história era um símbolo da nossa mente em ação. Então, qual era a visão dele? Neville dizia que a Bíblia é um texto psicológico disfarçado de narrativa. Em vez de ler como uma coleção de fatos históricos, ele via as escrituras como um mapa do potencial humano, cheio de metáforas sobre como a gente pensa, sente e manifesta o que quer. Por exemplo, quando ele falava de Moisés libertando os hebreus, não era só uma fuga do Egito, era a mente se libertando de crenças limitantes. Essa abordagem chocava os religiosos da época, mas também abria portas para quem queria entender o poder interior de um jeito novo. E por que isso importa? Porque Neville usava essas ideias para mostrar que você não precisa ser um santo ou esperar um milagre externo. A Bíblia, na visão dele, é sobre você ser o criador da sua vida, aqui e agora. Nos livros dele, como Tempo de Semear e Colher, ele pegava passagens bíblicas e dizia: olha, isso é sobre sua imaginação, sua fé, sua consciência. É uma perspectiva que mistura espiritualidade com psicologia prática, e hoje a gente vai ver como ele fazia isso. Preparados para essa viagem? Então, como Neville transformava a Bíblia num guia psicológico? Ele dizia que cada história é uma metáfora dos processos da nossa mente. Um exemplo clássico é o milagre de Jesus andando sobre as águas. Para a maioria, é uma prova de poder divino, mas Neville via diferente. Para ele, era você dominando as emoções turbulentas, as águas da vida, com a força da sua consciência elevada. É como se Jesus fosse o estado de calma e confiança que você alcança quando acredita no que imagina, mesmo num mar de dúvidas. Outro caso que ele adorava é a parábola do semeador, em Mateus 13. Na Bíblia, um homem semeia em solos diferentes, e só alguns dão frutos. Neville explicava que o semeador é você, e as sementes são seus pensamentos e sentimentos. O solo bom? É sua mente preparada com fé e foco. Se você planta ideias com emoção e cuida delas, elas crescem na sua realidade, mas se deixa elas se perderem em terreno pedregoso, ou seja, em dúvidas e distrações, nada acontece. Ele usava essas histórias para mostrar que a manifestação depende de como você cultiva a sua consciência. E tem mais, Neville ia além e dizia que até os personagens são pedaços de nós mesmos. Davi, o jovem que derrota Golias, seria sua coragem enfrentando os gigantes do medo ou da limitação. Abraão, com sua fé em promessas impossíveis, é o poder de acreditar no invisível até ele se tornar real. Para Neville, a Bíblia inteira é um teatro interno, onde cada cena ensina como usar imaginação e sentimento para criar o que você quer. É uma leitura que vira tudo de cabeça para baixo, mas faz um sentido danado quando você começa a aplicar. Agora, vamos falar dos milagres, porque Neville tinha uma visão genial sobre eles. Pegue o milagre da multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus alimenta milhares com quase nada. Historicamente, parece mágica divina, mas Neville dizia que é sobre o poder da mente multiplicar o que você já tem. Se você pega uma ideia pequena, como um desejo, e a alimenta com gratidão e fé, ela cresce até virar algo grande na sua vida. É a imaginação transformando escassez em abundância, tudo dentro da sua consciência. Outro exemplo que ele amava era a ressurreição de Lázaro. Na Bíblia, Jesus traz Lázaro de volta à vida depois de 4 dias morto. Neville interpretava isso como um símbolo de reavivar um sonho que você deixou morrer. Sabe aquele desejo que você abandonou por achar impossível? Ele dizia para você chamar Lázaro da tumba, imaginar ele vivo de novo, sentir a emoção de ele estar realizado, e acreditar nisso até ele se levantar na sua realidade. É um jeito poético de mostrar que nada está perdido se você usar a mente direito.
E o mais incrível é que Neville não via esses milagres como coisa só de Jesus. Para ele, todos nós temos esse poder, o Cristo interior, como ele chamava, que é nossa capacidade de imaginar e sentir algo novo até que se torne real. Então, transformar água em vinho? É pegar uma situação sem graça e, com criatividade e fé, fazer ela virar algo incrível. Essa visão dele tira os milagres do pedestal e coloca nas suas mãos, como ferramentas para manifestar o que você quer. No livro Tempo de Semear e Colher, Neville usa várias passagens bíblicas para ilustrar isso tudo. Um dos pontos altos é quando ele fala de Gênesis, com a criação do mundo em 7 dias. Ele dizia que não é sobre o planeta, mas sobre você criando sua realidade em etapas. O primeiro dia é a luz da ideia surgindo na sua mente. O 7º dia é o descanso, quando você confia que está feito. É um jeito de mostrar que manifestação tem um processo, e a Bíblia te ensina a seguir ele com paciência e fé. Ele também pega o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e transforma numa aula de abundância mental. Neville dizia que o Senhor é sua própria consciência, guiando você para um estado de paz e plenitude. Quando você imagina e sente que já tem o que precisa, você está pastoreando sua mente para o lugar certo, e a falta some da sua vida. É uma leitura simples, mas profunda, que ele usava para mostrar como a Bíblia fala de você, não de um Deus distante. E tem um trecho em que ele cita João 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Para Neville, o Verbo é sua imaginação falando dentro de você, criando tudo que existe na sua realidade. Ele dizia para você usar palavras e imagens mentais com intenção, porque elas têm poder divino de transformar. No livro, esses exemplos são lições práticas. Pega a Bíblia, vê o que ela está dizendo sobre sua mente, e aplica para manifestar seus desejos. É um jeito genial de unir espiritualidade e ação. Beleza, mas como você usa isso no seu dia a dia? Primeiro, Neville diria para você olhar para a Bíblia com olhos novos. Escolha uma passagem que te toque, tipo tudo é possível ao que crê, de Marcos 9, versículo 23, e pense nela como um recado para sua mente. Antes de dormir, imagine algo que você quer, como um objetivo ou uma mudança, e sinta que já é real, acreditando nisso com toda a força. É usar essas histórias como um espelho para sua própria capacidade de criar. Segundo, trate seus pensamentos como orações. Neville dizia que cada ideia que você aceita como verdade é uma prece atendida. Então, se você está preso num problema, pega uma metáfora bíblica, como atravessar o Mar Vermelho, e imagina você passando por ele com facilidade, sentindo o alívio do outro lado. Não é sobre religião, mas sobre ver esses símbolos como ferramentas para alinhar sua consciência com o que você deseja. Por fim, pratique o descanso da fé. Neville amava o sábado bíblico como símbolo de confiar no processo. Depois de imaginar e sentir seu desejo, relaxa e deixa acontecer, sem ficar cavando para ver se a semente está crescendo. É simples, escolha uma passagem, dá um significado psicológico para ela, e usa na sua vida. Com o tempo, você vai ver como essas histórias antigas podem te ajudar a manifestar coisas incríveis. Agora, por que essa visão de Neville ainda ressoa tanto? Porque ela tira a espiritualidade do pedestal e coloca no seu controle. Num mundo cheio de incertezas, ele te dá um jeito de olhar para dentro e encontrar respostas, não num livro literal, mas na sua própria mente. A Bíblia, para ele, não é sobre esperar um Salvador, é sobre você ser o Salvador dos seus sonhos, usando imaginação e fé como os apóstolos usavam suas redes para pescar. E tem outro ponto, essa leitura psicológica conecta o passado com o presente. Hoje, a gente sabe que pensamentos e emoções moldam nossa percepção, ciência e psicologia estão aí para provar. Neville só levou isso pro lado espiritual, dizendo que as escrituras já sabiam disso há milênios. Quando ele fala de mover montanhas com fé, é sobre mudar obstáculos internos que parecem impossíveis, algo que a gente vive todo dia. Por último, é prático. Você não precisa ser teólogo para entender. Pega uma história como a de José, que saiu da prisão pro palácio, e vê ela como sua jornada de sair da dúvida para a conquista, imaginando o sucesso até ele chegar. É uma abordagem que qualquer um pode usar, seja para crescer no trabalho, melhorar relacionamentos ou só ter mais paz. Neville transformou a Bíblia num manual de manifestação, e isso é poderoso pra caramba. É isso aí, galera. Agora vocês viram como Neville Goddard pegava a Bíblia e fazia dela um mapa psicológico para nossa mente, transformando histórias e milagres em lições para manifestar o que a gente quer. De parábolas a símbolos de poder interno, ele mostrava que tudo começa na imaginação e no sentimento.
Testa essa visão e vê como ela muda seu jeito de criar a vida. Se curtiu, deixa aquele like para apoiar o canal, se inscreve e ativa o sininho para mais conteúdos assim. Obrigado por assistir até aqui, vocês são incríveis. Me conta nos comentários, qual passagem bíblica você vai reinterpretar pro seu dia a dia. Vamos trocar ideias. Até a próxima.